Olá, alunos do quarto ano, nossa aula de Geografia, certo? Vai falar sobre a vegetação do Brasil, ok? Espero que vocês estejam bem, né? Primeiro eu vou falar sobre o que é vegetação, né? A definição de vegetação, né? Quando eu tenho várias plantas junto, quer dizer, o conjunto de plantas, de espécies de vegetais, né, junto, que são características de uma região, então eu chamo de vegetação. O que é característica de uma região? Elas são plantas que elas têm os mesmos formatos, né? Elas têm a mesma maneira, né, de clima, né? Então, elas se adaptam aos mesmos lugares. Então, quando eu tenho isso aí, eu chamo de vegetação, certo? A vegetação é um conjunto de espécies de planta característica de uma região, né? As plantas, elas servem para proteger o solo de erosão, certo? O que é isso, professora? Proteger de erosão. Eu tenho um local que não tem vegetação nenhuma, certo? Aí quando cai a chuva, a água vai direto para o solo, vai abrindo buracos, crateras, e aquela terra pode, se for um lugar, um morro, cai, né, aquela terra, certo? Então, e se eu tiver uma vegetação naquele lugar, né? Se eu tiver plantas naquele lugar, o que acontece? Quando a água cai, ela vai cair diretamente nas plantas, elas não vai cair diretamente no solo. Então, o impacto que ela vai fazer no solo é bem menor do que se não tivesse vegetação nenhuma, né? Sempre nas minhas aulas eu gosto de citar aqui próximo da gente a Barra do Ceará, né? O morro que tem ali na Barra do Ceará, né? Antigamente ele não tinha nenhuma vegetação, né? O morro era só areia. O que aconteceu? Com o tempo a areia estava descendo, né? Descendo, 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 por causa da chuva, do vento, tá descendo, estava cobrindo toda a pista. Aí foi o que eles fizeram para poder diminuir isso aí da areia tá tomando a pista, que ia tomar totalmente a pista e a pista ia desaparecer, né? Aí eles fizeram o quê? Eles plantaram, né? Lá tem uma plantação, né? Tem uma vegetação que cobriu, então isso ali faz com que não desça mais aquela areia, né? A planta está amenizando. Então, as áreas verdes, ela protege o solo de erosão, né? A área verde também serve para nossa respiração, né? Alimentação de seres vivos e o equilíbrio do clima, certo? Nosso Brasil, como ele é muito grande, né? Como ele tem uma extensão muito grande, ele não tem só um tipo de vegetação, né? O Brasil ele apresenta diversos tipos de vegetação, né? Que influencia também o clima daquele lugar, certo? Vocês lembram que a gente já falou sobre clima, né? Pronto, então aquele clima também é influenciado pela vegetação, certo? E essas formações de vegetações que representam tanto o animal vegetal, as formações vegetais fazem parte do bioma, né? Que o bioma que representa o conjunto de vida animal e vegetal presente na região, né? E quem classifica isso aí é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o BGE, né? Ele dividiu o Brasil em 6 grandes biomas. Aí eu botei, se eu não me engano, no livro de vocês, acho que tem um quadradinho do lado dizendo, né? Aí eu já botei eu já peguei uma imagem já no mapa, que é para vocês entenderem onde é que se localiza, né? Aqui um bioma Amazônia, né? Esse bioma Pantanal, o Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e aqui Pampa, né? Eu vou falar sobre as características de cada um, como é que eles se comportam, o jeito deles, certo? Aí vocês prestem atenção aí onde é que está localizado, né? O primeiro que é a floresta amazônica, certo? Eu botei primeiro falando aqui sobre as características, né? Como é o jeito dessa vegetação que é na floresta amazônica, né?
Ela tem grande espécie de animais vegetais, né? Sendo comum na região, tem as árvores são de grande e médio porte, elas cobrem totalmente uma outra, elas ficam juntas, que quem está lá embaixo vê uma escuridão total, quase não dá para ver a luz do sol, né? Porque elas tampam bastante, certo? Assim como o clima, a grande quantidade de chuva colabora para o desenvolvimento. Quer dizer, como eu já tinha falado sobre a Amazônia, né? Lá chove bastante, né? Então isso é bom para a vegetação do local, né? O solo é rico em úmidos, quer dizer, se ele é rico em úmido, dá para plantar bastante, né? Por isso que cresce bastante espécies, né? Lá é essencial para as milhares de espécies que lá se desenvolve. Lá na floresta amazônica é considerada a maior biodiversidade do mundo, né? E também tem um esforço muito grande para poder preservar aquela área, né? Tem muita gente ambiciosa querendo derrubar aquelas árvores, né? Daquele local. A caatinga, né? Caatinga que é a mais próxima da gente, né? Aqui do Ceará, né? Que está presente. A característica vegetação resistente ao clima semiárido, formado por plantas adaptadas à irregularidade de chuvas e altas temperaturas, né? Esse tipo de vegetação aí, né? São vegetações que ele suporta quantidade pequena de água, né? Porque tem a época da estiagem, né? O clima semiárido, certo? São vegetais tipo da caatinga, o xique-xique, o agave, né, a palma, que alimenta o gado, né, é uma planta, que ela é bem grande assim, a palma, tem espinhos, né, o mandacaru, que também é reservatório de água, servindo ao ser humano nas secas, e uma grande variedade de cactos, né. O cerrado, olha só na imagem o tipo de planta do cerrado, ó. Ela tem, vocês estão vendo aqui, o tronco é todo retorcido, né? Não é um tronco que vai reto, né? Ele é retorcido, né? Tem plantas rasteiras, gramídeos, parecido com grama, né? Arbusto retorcido, que eu falei, e árvores de pequeno porte, né? Elas não crescem muito, né? Sua mata nativa, que é aquela natural do lugar, né? Vem sendo amplamente destruída pela exploração econômica da agricultura mecanizada, especialmente o cultivo de soja, pela pecuária, que é a criação de animais, né? Gado, com destaque para a criação de gado. Pronto, eu já falei. A Mata Atlântica. Se vocês recordarem em história, né, a Mata Atlântica, onde os primeiros habitantes, os portugueses chegaram, a primeira vez que eles tiveram foi da Mata Atlântica, né? Formação vegetal bastante densa, diversificada, presença de árvores altas com troncos grossos, né, diferente lá do cerrado, que é retorcido, né? Ele disse que foi bastante devastada para fins econômicos desde a chegada dos portugueses, viu? Eu falei agora no início, né? E por isso, atualmente, a vegetação residual apresenta apenas resquisito de mata nativa, certo? E eles tentam preservar, né? Ainda é meio difícil, né? Plantas ornamentais que tem nela, plantas que servem de enfeite, né? Bromélia, orquídeas, animais silvestres que tem lá, o mico-leão dourado, o pica-pau da cabeça amarela e a arara azul, algumas espécies de animais. Campos ou pampas, né? Vocês lembram a localização dele lá na parte do Rio Grande do Sul, no mapa? Pronto. São abertos, vocês estão vendo aqui na imagem, com vegetação arbusto e gramídeo, né? De gramas. Aqui a localização em diversos locais do Brasil, como no Rio Grande do Sul, os Pampa Gaúcho e em Roraima, Lavrados. Pantanal, né? A característica do Pantanal é que ele é alagado, né? É a maior planície inundável do mundo devido às chuvas associadas a condições
do relevo que lá ocorre, provocando enchente que cobre grande parte da área pantaneira. Vocês estão vendo aqui na imagem, ó, bem alagado, né? Uma característica bem forte dele. A fauna, que é os animais que tem lá, jacaré, capivara, ariranhas, onças pintadas, macacos, cobras e papagaios, né? E a vegetação, lá tem campos, tem cerrados e florestas. Mata dos Cocais. A localização da Mata dos Cocais, vegetação que está entre a floresta amazônica e a caatinga, quer dizer, está entre a região norte e a região norte e a região nordeste, sendo típico dos estados de Maranhão e Piauí, né, dois estados da região nordeste, né? Espécie característica, carnaúba e babaçu. A utilidade, árvores ricas em óleo, utilizada na fabricação de diversos produtos. No livro não tinha quais são esses produtos, eu peguei e coloquei, né? A carnaúba, ela serve para fabricação de cosméticos, ceras industriais e domésticas, graxa, lubrificante, etc. Que é uma cera que é tirada, né? E o babaçu serve para quê? Para sabão, margarina, produtos químicos, etc. Mata dos Pinhais ou Mata de Araucária, né? A localização na região sul do Brasil, né? As árvores tipo lá, Pinheiro do Pará, porte alto, vocês estão vendo aqui na imagem, são bem alta mesmo, copa aberta, ó, diferente da floresta amazônica, as plantas são bem juntinhas, né? Aqui, ó, são bem afastadas uma da outra, né? Copa aberta e troncos finos, certo? É conhecida como Araucária angistifolia, né? É o nome científico dela. E é exploração para a confecção de móveis, né? Vegetação litorânea, só lembrar o que é litorânea, perto do litoral. O que é o litoral? Perto da praia, né? A localização ao longo do Oceano Atlântico, perto da praia, né? As plantas típicas, plantas rasteiras, né? Na areia da praia e também os coqueiros, que é muito comum, né? A gente ver em perto de praia coqueiros, né? Vegetação de mangue, que a gente tem perto da gente aqui, né? Na Barra do Ceará também, né? Os mangues, né? Local ocorre os manguezais, a transição entre os ambientes terrestre e marinho, né? As características da vegetação de mangue é adaptada a solos bastante salinos, quer dizer, solos que tem sal, né? E alagados. Os animais comuns lá, os crustáceos, né? Que é o caranguejo, camarão, né? Guaianus, certo? E aqui é a nossa agenda, né? A Vegetação Brasil, as páginas 51 a 54. Bom estudo para vocês, alunos. Até a próxima.